Bom dia, pessoal. Hoje é o primeiro dia do nosso curso Como Construir uma Rotina que Favoreça a Colaboração das Crianças. Eu vejo que essa é uma enorme dificuldade de muitas famílias. Quem nunca fez um curso Rotina Consciente aqui não sabe muito como que a gente trabalha. Então, vou só colocar um panorama de como que vão funcionar para quem já assistiu, enfim. A gente sempre faz 4 dias. Por quê? Porque o método Rotina Consciente ele tem 4 pilares. O primeiro deles é a observação, o segundo é o planejamento, o terceiro deles é a comunicação e o quarto, a flexibilidade. Então, o nosso curso vai seguir esses 4 pilares, um pilar por dia. A ideia é que sejam aulas curtas, rápidas e bem práticas, tá? Em geral, o primeiro dia é o dia mais longo, porque a base de tudo que a gente vai construir começa com a observação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar. Então, vamos pensar, como eu vou aplicar a observação numa rotina que favoreça a colaboração, tá? Alguns aspectos. O primeiro grande aspecto que eu queria trazer é uma observação. O meu filho dá conta do que eu estou pedindo? Às vezes, a gente tem uma expectativa e a criança não é capaz de fazer. Simplesmente é muito complexo o que eu quero que a criança faça. Outras vezes, eu subestimo a capacidade da criança. Eu, Carol, tá? Não gosto dessa coisa de tabelinha de idade. Uma criança de 2 anos consegue, uma criança de 6 anos consegue. Não acho que funciona. Eu acho que cada criança é única, cada família é única. Então, o repertório familiar faz toda a diferença. Vou dar um exemplo, eu gosto sempre de trazer os exemplos aqui de casa, tá? João e Mel. A Mel, aos 3 anos de idade, já começou a fazer a cama dela. João só começou a fazer com 6 anos. Bom, a Mel é a segunda filha. E a mãe dela, eu, por acaso, não fui a mesma mãe que eu fui do João. Eu já tinha mais consciência que dava para pedir algumas coisas para ela. O que acontece? Quando o João começou a fazer a cama, eu precisei ajudar ele umas 2 vezes. A Mel, eu precisei ajudar por 1 ano. Percebe que não dá para colocar tudo no mesmo balaio? Então, sim, a Mel hoje ainda não completou 5 anos, ela diariamente faz a cama. O João tem 8 e também faz a cama. Eu precisei trazer esse repertório para o João com menos intensidade. Eu ensinei ele 2 vezes como fazia e ele se virou. Ela não. Eu poderia esperar a Mel chegar até os 6 anos? Poderia. Teria algum problema? De jeito nenhum. Eu decidi que eu traria para ela desde os 3, porque eu achei que seria bom para ela. E você não precisa achar que é bom. Você escolhe, né? É uma escolha. A gente só pode escolher quando a gente conhece. E tá tudo certo, né? Isso é uma outra coisa que quem nunca fez curso comigo, nunca assistiu live, ou nunca leu meu livro e tal, não sabe, mas esse é uma marca muito forte para mim, né? Que tá tudo certo. Não tem certo e errado. Tem o que cabe, o que funciona para este grupo, esta família que está tentando construir uma rotina mais estruturada, que funcione melhor para essa família e tal, né? Então, o primeiro grande convite que eu faço na observação é: a criança dá conta? Às vezes a gente acha que não, às vezes eu acho que sim. Ah, Carol, mas eu tenho certeza que não. Observa. Faça o desafio para a criança. Quando a gente faz um desafio para uma criança um pouquinho maior, né, a gente encontra uma certa resistência. Então, a criança de 3 anos é muito fácil, gente. Ela aceita qualquer brincadeira, qualquer desafio, ela tá dentro.
Uma criança de 7, 8, já tem um, ai, não gosta. Adolescente não vou nem comentar. Adolescente é aquela coisa eterna, né? Muito mais difícil trazer coisa nova para um adolescente do que para uma criança de 7 anos, que é muito mais difícil do que uma criança de 3. Por isso a minha escolha de trazer para a Mel, mesmo que tenha me dado um ano de trabalho, tá? Mas eu fiquei independente da cama dela muito mais cedo que eu fiquei do João. Percebe? São escolhas, nenhuma delas é grátis, né? Sempre tem um custo a pagar e eu decidi que valia a pena. Então, o que a gente precisa? Às vezes, quando a gente entra nesse ranço, né? Ai, não quero, eu tenho que propor de um jeito diferente. E aí, vem a segunda observação. Como você faz essa tarefa? Não dá para esperar que a criança te veja fazendo um lava-louça, bufando e reclamando, discutindo com o marido, ou com a companheira, ou com a mãe, né? Para quem mora com a mãe e tal, todos os dias, e achar que a criança vai achar aquilo divertido. Porque não vai, né? Para a criança, principalmente, né? Mais do que a criança mais velha, o adolescente, ela é pura imitação. Então, se eu gosto da tarefa, a criança tende a supor que ela seja divertido e levar com mais leveza. Se a criança me vê bufando, ela vai automaticamente criando ficou meio estranho, né? Mas ela vai, por percepção, criando uma certa antipatia com a tarefa. Então, eu vou contar um caos aqui de casa. A gente tem um jeito de organização que a gente faz no final do dia, meia hora, tem tempo e tal. E a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, que eu acho uma boa estratégia. Fica a dica, se você quiser. Mas o que acontece? A gente foi viajar de férias, tá? A gente já tinha essa rotina, a gente foi viajar de férias. No último dia das férias, eu fui pegar a roupa das crianças na casa onde nós estávamos e tinha água no chão e o chão era liso. Eu machuquei o joelho, tá? O que acontece? Na nossa hora da arrumação, eu faço com que a casa tenha elementos divertidos. Não quer dizer que eu gosto de lavar louça, mas para que eu vou fazer de bote? Então eu tento criar um ambiente para que seja divertido. E comigo com o joelho machucado, ficou muito difícil recolher coisas, andar pela casa catando brinquedo, guardando livro, colocando sapatos no lugar, ficou bem difícil para mim, né? Eu fiquei mais ou menos uma semana, 10 dias, assim, com muita dor, mas muita dor. Então, para não furar com o esquema da arrumação, eu escolhi fazer a louça do jantar, tá? O que aconteceu? João, 7 ainda, Mel, 4. Eles me viam dançando e cantando, lavando louça. Qual era a tarefa mais disputada da casa? A louça. Eles começaram a achar que a tarefa mais divertida era que a mamãe estava escolhendo todos os dias, né? Até eles entenderem, caírem a ficha que a mamãe estava escolhendo aquela tarefa, porque era a única que ela dava conta, porque as outras ela estava com dor, precisou acabar o tempo que eu não estava dando mais conta, né? Naquela semana, eles brigaram. Gente, assim, aquela cena que as pessoas falam, o que você faz com seus filhos? Meus filhos brigavam para ver quem ia lavar a louça. Mas eu não tinha uma criatura que estivesse disposta a correr pela casa para recolher brinquedo. Agora, pode ter certeza absoluta, se eu tivesse bem e escolhesse recolher o brinquedo, correndo e brincando, seria essa atividade que eles iam querer. Então, procure observar como você faz a tarefa. Isso vai fazer muita diferença. Então, vou contar um pouco como que funciona esse horário da arrumação aqui em casa, para vocês pensarem se faz sentido, né? O que a gente faz? A gente termina de jantar aqui em casa, a nossa rotina é muito cedo, tá? As crianças acordam cedo, eu acordo cedo, e a gente dorme cedo. Então, o nosso horário do jantar, ele é por volta das 5:30 da tarde, tá? Então, mais ou menos às 6 horas da tarde, a gente já terminou de jantar. E antes das 7 da noite, horário que as crianças vão dormir, a gente tem meia hora de arrumação.
tá? Então, acontece por volta das 6 da tarde, porque depende do tempo que a gente comeu, tem dia que a gente fala mais, tem dia que a gente fala menos. Mas acabou a refeição. Depois da refeição, tá? No horário da sobremesa, que a gente come coisinhas muito pequenininhas, um pedacinho de chocolate e tal, a gente coloca uma playlist que foi decidida em família. Então, cada um teve direito de escolher uma ou duas músicas até que desse o tempo da arrumação. A gente só arruma enquanto estiver tocando a playlist. A ideia é que a gente não brigue com as crianças se elas não quiserem fazer nada, tá? Mas, na maior parte do tempo, rola, tá? E aí, cada um escolhe qualquer coisa da casa para fazer. Então, o que vale? Vale recolher os brinquedos, vale lavar a louça, vale varrer a casa, vale arrumar um canto que está bagunçado, vale qualquer coisa. Mas nesta meia hora tem que fazer. E a gente procura se divertir. Então, eterna dieta, teve um tempo que eu colocava até vinho para mim e para o meu marido e tábua de queijo, tá? A ideia é que seja o mais divertido possível, né? Então, é claro que eu não vou passar a gostar de lavar louça, mas se outras coisas estiverem acontecendo simultaneamente que eu acho legal, fica mais leve. E as crianças percebem isso. Talvez, se o seu filho é um pouco mais velho, ele não se anime no primeiro dia, mas aos poucos ele pode se animar. Essa é uma estratégia que funciona muito bem para os menores, tá? A gente vai falar de uma estratégia de comunicação no terceiro dia, que ela tem um foco mais para os maiores, tá? Porque aí a gente vai precisar trabalhar na comunicação em família, tudo bem? Lá no terceiro dia, vocês vão entender por que essa estratégia aqui de casa funciona com os menores. Eu vou explicar a diferença de comunicação entre crianças e adultos e adolescentes. E aí vai fazer sentido por que eu uso essa estratégia na minha casa, já que eu tenho uma criança de 4, quase 5, sábado meu Mel faz 5 anos, e um de 8. Né? Olhamos o que a criança dá conta, olhamos como eu me relaciono com a tarefa. Uma outra observação que eu gostaria de propor é: será que eu poderia transformar essa tarefa em algo mais simples? Eu vou contar. Eu tenho uma amiga, a Luciana, do La Harmonia, que veio aqui em casa. Ela é personal organizer e ela é incrível. E ela me ajudou a organizar o meu ateliê, tá? Então, antes do projeto, de eu trazer o projeto de rotina consciente, que veio com a pandemia e tal, eu trabalhava muito com mães a partir da construção de bonecas, e a gente fazia todo um trabalho terapêutico e sobre uma discussão sobre a infância em cima delas, né? Então, eu tenho um ateliê cheio de panos, linhas, alinhamento, um monte de coisa. E a Lu veio aqui em casa para cuidar do meu ateliê, né? E aí, nesse processo, ela foi me ensinando estratégias de organização. E o que acontece? A minha mesa de trabalho hoje, que é aqui no consultório, que fica dentro do ateliê, tá, gente? Enquanto na pandemia eu estou usando meu ateliê de consultório. Ficou um pouco bagunçadinha, a parte que eu estou usando e tal, mas no fim do dia, eu sei exatamente para onde as coisas vão. Então, é muito mais simples de arrumar. Então, a Lu me ensinou estratégias de não só colocar as coisas melhor nos espaços, ocupar melhor os espaços, mas também saber onde as coisas vão. Muitas vezes, a criança não tem dificuldade em guardar. A dificuldade dela é que ela não sabe onde guardar. E aí, ela não faz, porque ela não sabe onde pôr. E aí fica a mãe, ela perguntando: mãe, onde vai isso? Mãe, onde vai aquilo? Mãe, o que eu faço? Mãe! A criança de fato não sabe. Ela vai muito melhor se ela simplesmente tem um esquema, um jeito simples de fazer. Olha, eu e a Lu fizemos um curso de organização de brinquedos em outubro do ano passado. E aí,
eu ia trazer a perspectiva da importância da criança participar da atividade doméstica. Né? Eu realmente defendo que as crianças devem participar. Né? Eu acho que a criança, ela ganha e muito em fazer as tarefas. Né? A questão de pertencimento, a questão de educação sobre cada um fazer o que pode, enfim. Tem vários benefícios que eu enxergo para a criança participar. Inclusive, estratégia de redução de tela, que eu falei no curso passado. Né? Pelo menos no tempo que a criança está fazendo as atividades da casa, ela não está assistindo televisão, não está vendo celular. Então, só por aí já acho fantástico. Né? Mas, para dar esse curso para a Lu, eu falei, eu não posso dar o curso junto com a Lu sem aplicar as estratégias dela. Então, ela já tinha feito meu ateliê, a gente já tinha ficado amiga e tal. E aí, ela me deu a estratégia de arrumação de brinquedos. E eu fiz isso em outubro. Nós estamos agora em junho. O canto de brinquedo das crianças tiveram 2 momentos desse tempo todo que ficaram ligeiramente bagunçados. Não é que virou um caos. Natal e aniversário do João. Por quê? Porque entrou coisas novas que precisavam ser categorizadas e as crianças não conseguem fazer isso. Nem o João, que tem 8 anos. Eu preciso sentar e dizer, olha, vai nesta caixa, pôr a etiqueta, e a partir dali eles se viram. E eles conseguem se virar. E tem funcionado há quase um ano. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 8 meses. 8 meses, quase o nascimento de uma criança. Ficou muito mais fácil para mim. Eu não tenho todo dia ficar gritando, né? Então, veja, a tarefa está do jeito mais simples possível. Se tiver, é mais fácil de manter, né? É mais fácil orientar as crianças. Porque muitas vezes o que nos cansa é justamente pensar o que precisa ser feito. Quanto menos a gente tirar daqui o gasto de energia, da energia mental, de ficar pensando e definindo, mais leveza a gente tem. E se a gente tem mais leveza, eu vou fazer com mais gosto. Se eu vou fazer com mais gosto, a criança entra no jogo. Muitas vezes o que atrapalha é que eu tenho que pensar em tudo. Isso, por exemplo, eu já disse no curso de cardápio, eu já disse no curso de sono, né? Quanto mais a gente fica sobrecarregado aqui, mais irritada eu fico. E quanto mais irritada, mais difícil é toda a dinâmica com a família. Então, minha proposta é que hoje vocês observem esses 3 pontos. A criança dá conta? É uma tarefa que ela dá conta? E não é por idade, né? É olhar essa criança. Se você nunca ofereceu para ela fazer, ofereça. Se ela não conseguir, tá bem. Então, o que você pode fazer para ela aprender? Essa é a primeira coisa, né? Se você já ofereceu, viu que ela não... Tenta de novo, e tenta de novo. Aos poucos, dá um passo atrás. Então, ela não consegue arrumar a cama inteira. Será que ela consegue esticar a cobertinha? Qualquer pequeno passo é um avanço. Ah, Carol, mas dá muito mais trabalho. Sim, é verdade que ensinar a criança dá um pouco mais de trabalho. Mas no longo prazo você ganha essa autonomia, né? Tá bom. A segunda, então a observação, a criança dá conta, né? A segunda coisa, como eu me relaciono com essa tarefa? Eu faço ela com alguma leveza ou eu estou sempre reclamando, discutindo, brigando por quem vai fazer? Né? Como que eu posso fazer disso diferente? Que elemento eu posso trazer para deixar isso mais tranquilo? E o terceiro e último é essa questão de como eu posso fazer mais simples. Tudo bem? Então, assim, pensem, né? Olhem para essas 3 perguntas, reflitam, para que amanhã a gente vai trabalhar no planejamento. E essas perguntas precisam estar respondidas, porque amanhã, no planejamento, a gente vai organizar isso que a gente levantou. Tudo bem? Então, espero vocês até amanhã.